Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sextou, 3 de setembro de 2021. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 12:01. E eu quero a sua participação, a sua mensagem. Envie aqui pra gente no número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Olha só, tô apontando aqui para ele. Pega o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto e você aponta para este QR Code e vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta que a gente conversa ao vivo. Confira agora os destaques de hoje. Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário traz o secretário de Transportes, Vinícius Riveretti, para falar sobre a finalização das obras do BRT. Comissão Especial de Estudos sobre o Desenvolvimento do Campo Grande debate a criação de uma universidade federal em Campinas. Setembro é o último mês da Operação Estiagem, programa de ações realizadas pela Defesa Civil de vários municípios de forma simultânea. E o fim de semana e o feriado estão chegando, então tem muitas dicas de lazer e entretenimento para você se divertir com segurança. Toda sexta-feira você confere aqui a história de um bairro, as curiosidades, os personagens que fazem de cada região um local especial. Hoje a nossa equipe foi ao distrito de Barão Geraldo, em uma área que começou a ser ocupada lá na década de 60 e que conta com uma cooperativa cultural e artística. É isso mesmo, André. Seja bem-vindo, boa tarde. E qual o bairro de hoje? Pois é, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Gabriel Castro acompanhando o Câmara Notícia. Eu estou aqui em Barão Geraldo, não é? É importante distrito aqui da cidade de Campinas. Como você disse, numa cooperativa, um Gambicula. Tem muita coisa diferente aqui, já dá para perceber, inclusive, pela própria decoração, inspirado em inúmeras culturas mundiais. Bom, a gente vai falar muito a respeito daqui. Tem cursos, tem comida diferente, tem uma decoração totalmente diferenciada. Eu estou aqui com a Sarasvati, que é uma das fundadoras. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, André? Muito obrigada. Sejam bem-vindos. Muito obrigado você. Bom, gostaria que falasse a respeito desse local, que é muito bacana, muito bonito. Aqui é o Centro Cultural Gambicula. A gente está aqui na Vila Santa Isabel, que é o bairro, né? Desde 2009. A gente alugou esse galpão. Eu sempre falo que ele era uma tela em branco, né? Ele foi todo cinza no começo e a gente foi pintando, tornando uma obra de arte, né? Então a gente veio aqui com o objetivo de montar um espaço para desenvolver os potenciais e principalmente para fazer os shows, os ensaios e os shows do nosso grupo musical, que também se chama Gambicula. Pois é, isso que eu ia perguntar para você. Vocês têm uma banda aqui também, né? Gostaria que você falasse a respeito disso, como que funcionam as apresentações. O grupo Gambicula, ele existe desde 2004, né? A gente não tinha um local para ensaiar, para fazer os nossos shows, mas a banda já existe desde 2004. Surgiu com uma proposta de respeitar todas as tribos do mundo, respeitar a sacralidade dos povos do mundo. Então, as nossas músicas, elas são autorais, compostas principalmente pelo idealizador do projeto, Pavitra Shankar, e temos mais de 5 álbuns gravados, singles no Spotify, no Deezer, é possível conferir, iTunes. E nós cantamos em várias línguas, inclusive português, e em vários estilos, né? Quando a pessoa pergunta qual é o estilo de vocês, geralmente a gente mesmo registrou como música híbrida. Essa seria a minha próxima pergunta. Então quer dizer, não tem assim um estilo próprio, né? O estilo, ele é muito único, ele é híbrido, né? Ou seja, cabe total liberdade de criação. A gente preza muito a liberdade criativa, né? Musicalmente, esteticamente, existe isso.
Bom, e aqui tem vários cursos também, né? Sim. Gostaria que você falasse a respeito disso. Sim, exatamente. O Centro Cultural, ele veio para abarcar as habilidades e os potenciais de cada cooperado, de cada sócio, né? Então, você vai encontrar aqui cursos de piano, de canto, de escrita criativa, de desenho, com os mesmos profissionais que pintaram isso aqui, né? Aí você pode ter atendimento terapêutico, porque aqui tem uma vertente na área de psicologia transpessoal. O idealizador do projeto, ele é um terapeuta transpessoal há mais de 35 anos, então tem toda uma base terapêutica, filosófica nesses cursos, né? O que mais que a gente oferece aqui? Tem uma grife de roupas feitas aqui mesmo pelo Mukunda Dasa, que é inclusive a roupa que eu estou vestindo. Então nós mesmos temos essa coisa forte com a sustentabilidade. Entendi. Fazemos nossas próprias roupas e tudo mais. E o Valakilya Café. Com relação à aula, está acontecendo uma agora. É, uma aula de piano aqui, né? Pedi para o Cristiano mostrar pra gente. É uma das aulas que vocês oferecem aqui, né? Exatamente. E o que é isso aqui atrás da gente? Eu fiquei curioso. Isso aqui é a mais recente arte que a gente colocou aqui. Já tivemos vários cenários aqui no Ungambicula. Esse é o último, é uma escultura abstrata feita de tecido, né, preenchida com espuma, e na técnica do macramê, que também é um curso que tem aqui. Se você quiser, você faz a aula do macramê, né, esse trançado diferente. É uma escultura, é uma ideia criativa, é uma arte, como se algo tivesse caído aqui dentro. Eu sinto assim, mas cada um sente uma coisa, né? Tem alguma coisa a ver com religião? Essa certamente é uma dúvida que muita gente deve ter, né, Sarasvati? Tem alguma coisa de fato a ver com religião ou não? Não tem, né? Assim, como diz o texto aqui, nós do Ungambicula não somos uma religião, né? Mas percebemos a magia na grafia do movimento e degustamos a sacralidade como especiaria do tempo. Então, a gente, no máximo, nós somos espiritualistas, mas a expressão principal é artística. Nenhuma religião envolvida. Perfeito. Quem que escreveu esse texto que a gente está mostrando agora ao vivo aqui na TV Câmara Campinas? Quem escreveu é o idealizador de todo esse projeto, o Pavitra Shankar, que é escritor também e tem o livro dele lançado à venda, disponível na Amazon. Como surgiu a ideia dessa cooperativa, desse espaço cultural? Como que foi? Olha, esse espaço físico, ele veio mesmo com um objetivo primeiro da gente ter a estrutura física para produzir a nossa banda. Ela tem 8 integrantes, é grande. Então, assim, a gente foi percebendo que foi ficando grande e precisava de um espaço maior. E, numa segunda instância, para desenvolver mesmo os potenciais, para montar essa empresa, para montar esse local de crescimento para cada cooperado, né? Desenvolver seus dons, professores, educadores, gastrônomos, cozinheiros, profissionais das mais diversas áreas. Temos aqui o baterista do Ungambicula, ele tem uma empresa de containers. Então a gente montou isso aqui para ser um caldeirão de desenvolvimento profissional, de crescimento e de realizações. Esse é o Centro Cultural Ungambicula e expressão de arte. Que bacana, que bacana. Bom, Gabriel, tem alguma pergunta? Estamos ao vivo aqui em Barão Geraldo, por favor. Tenho sim, André. Muito bacana as imagens que nós estamos acompanhando da cooperativa. Fiquei bastante curioso, viu, com todos os locais aqui. Eu fico olhando para cada canto e você percebe uma coisa diferente. Então, é muito interessante. A minha pergunta é a seguinte, quantas pessoas trabalham na cooperativa e como é que é a tomada de decisões sobre os rumos? Então, quando tem que tomar alguma atividade, quando vocês têm que fazer alguma coisa, vocês fazem reunião, vocês conversam bastante? É todo mundo na mesma filosofia ou cada um é de uma maneira e aí tem que entrar num consenso? Seja bem-vinda e boa tarde ao Câmara Notícia. Boa tarde, muito obrigada. Uma pergunta bastante interessante. A gente, juridicamente, é um formato de uma cooperativa, né? Então, nós escolhemos propositadamente esse formato jurídico por justamente não haverem patrões. Somos todos donos, somos todos responsáveis, né, pelo andamento do projeto.
Nós somos em 16 sócios, das mais diversas áreas do conhecimento, das mais diversas idades. E alguns optaram por desenvolver seus potenciais com o Café Valaquilha, por exemplo, que funciona aqui o restaurante. Então foram desenvolver seus dons culinários e hoje administram o café. Outros foram se aprofundar na área de educação. Como eu mencionei, né, a empresa de solução Home Containers. Então, a liberdade criativa aqui é grande. Então, dentro disso, o formato de uma cooperativa, ele tem, né, direção, tem presidência, tem todos esses cargos, tem os fiscais, tem tesoureiro. Então, a gente respeita esses cargos de cooperativa, fazemos reuniões periódicas para tomada de decisões, mas existe uma peculiaridade aqui, que até faz com que a gente esteja juntos e unidos há tanto tempo, que é um background terapêutico mesmo. Todos nós aqui, nós nos dispusemos e ainda nos dispomos a autoconhecimento, a autotransformação, para poder cada um se adequar, né, para poder levar esse projeto adiante, que ele é um grande projeto. Então todo mundo trabalhando terapeuticamente, sob a condução do presidente, que é o Pavitra Shankar. Ô Sarasvati, por que vocês escolheram aqui a Vila Santa Isabel? Tem alguma explicação especial? Olha, esse bairro, alguns de nós já morávamos aqui, né? Eu moro aqui desde 2001. Existe isso de ser um centro universitário, um centro intelectual muito intenso com a Unicamp, com a PUC. E é também um centro tecnológico, né? Um dos maiores, acho que é o maior polo tecnológico do Brasil. Tem o CTI Renato Archer, tem o CPQD, tem o Sirius. Então essa região ela é muito efervescente, né? E o distrito ele é muito prazeroso, ele tem muita natureza, ele tem muita diversidade, muitas nacionalidades. A gente percebeu que aqui é um bom lugar, artisticamente falando, né? Tem muitos grupos de teatro, tem uma vida cultural bastante forte. Bom, a gente acabou de mostrar, inclusive, o espaço que vocês têm aqui. É um café, é um restaurante, tem comidas diferentes também? Como funciona? Sim, esse é o Valaquilha Café, café e bistrô. Ele serve tanto comidas veganas como comidas para quem se alimenta de carne também. Ele serve comidas exóticas do mundo todo, comidas brasileiras. Café da manhã, almoço e jantar. Fica aberto de quarta a domingo, das 11 às 21 horas. Eu posso dar uma espiadinha ali, claro, no pessoal do piano? Olha lá. Deixa eu pedir pro Cristiano mostrar pra gente. Olá, tudo bem? Tudo bom? Desculpa atrapalhar, qual é o seu nome? Ananta. Você é professora de piano? Eu sou professora de piano também. Eu sou professora de piano aqui no espaço, mas faço outras coisas também. Sou educadora, né? A maior parte das pessoas que compõem o projeto aqui, elas fazem várias coisas. É um fato. Você compõe o projeto, como que surgiu essa iniciativa, de repente, de dar aula de piano, que é algo muito interessante? Então, algumas pessoas têm formação em música no grupo. Na verdade, assim, como ela falou, nós temos uma banda no espaço, né? Então a gente tem muitas pessoas que tocam algum instrumento. Mas o grupo é muito variado. A gente tem assim, engenheiro, publicitário, tem músicos também, terapeutas, massagistas. Então é bem heterogêneo, certo? Mas eu já tocava antes de fazer parte do projeto. Legal. E essa aluna está começando, já tem um pouquinho de experiência em piano ou é uma novidade para você? Não, estou começando. Tá gostando? Estou adorando. É num clima totalmente diferenciado aqui, né? Totalmente diferente. Até incentiva. E já faz aula em público, né? Inclusive na televisão, né? Você viu? São os alunos corajosos. Não só aula em público com o pessoal que está aqui acompanhando, como na televisão. Parabéns, foi ao vivo aí, mandou bem, viu? Obrigada. Obrigada. Então tá bom, valeu pessoal, obrigado, viu? Mais alguma coisa, Sarasvati, que queira falar pra gente? Alguma coisa que ficou pra trás? Porque realmente tem muita coisa pra mostrar aqui, né? Sim, olha, esse é o espaço, estão todos muito bem-vindos aqui a conhecer. Tem muita gente que vem aqui para passar o dia, porque sente que é um lugar muito agradável. Existe também na cooperativa um programa de rádio, né, que é um programa de rádio e um podcast chamado Tribo do Futuro. E você pode conferir também esse podcast com muitos entrevistados, temas muito interessantes sobre saúde, ciência, arte. Também está disponível no Spotify. O que mais que eu posso falar para vocês? Eu quero que você fale sobre o piso, porque o piso é diferente também. O Cristiano vai mostrar pra gente. Olha,
a gente vive trocando esse piso. Nós temos essa inquietação artística. Essa é a nossa mais recente obra. Aí, isso é que é interessante. Os próprios cooperados é que pintam o chão. Mesmo se você não for artista. Então, nós temos a Cris, que é publicitária. A Gabi, ela é uma chefe gastronômica. Na hora de pintar o chão, de fazer a arte, todo mundo vem e vem desenvolver suas habilidades. Então, todo mundo coloca a mão na massa, exatamente. Então, não tem... Existe uma pessoa aqui na cooperativa, que é a Kaliane Dassi, que ela, juntamente com o Pavitra, coordena e é a responsável pelas que a gente chama de pinturas gigantes, né? Então, tem uma pintura muito grande no chão e nas paredes, e ela coordena essas pinturas, né? Então, é tudo uma expressão do que a gente quer ser, uma expressão artística, Qual a mensagem que vocês pretendem passar? Qual que é a principal finalidade em termos de mensagem para o pessoal que... Falando da arte, né, assim, a gente se rodear de beleza é fundamental, né? Se rodear de bons sons e boas imagens, como ela disse, até incentiva você... Uma boa energia, né? Exatamente. Eu acho que é a expressão da beleza. Eu acho que é a arte como ferramenta de conhecimento, a arte como ferramenta de cura, né, das suas mazelas. Com certeza. Eu acho que o Ngambicula, ele prega isso, né? Por conta da pandemia, houve alguma mudança? A gente já está encerrando a entrevista, mas o pessoal que está em casa, de repente tem interesse em conhecer o local, mudou alguma coisa em termos de horário, de funcionamento? Sim. Exatamente. Agora nós estamos restritos a quarta a domingo, né? Está funcionando o espaço a partir das 11 da manhã e, ao invés de ser até as 22, está até as 21 horas, um pouquinho mais restrito. As reservas estão também restritas, né? Não estamos assim abrindo o espaço totalmente para poder cuidar da saúde, respeitar os protocolos. Então, se você quiser vir, você reserva uma mesa aqui no restaurante. E para fazer os cursos, é só ligar. Nas redes sociais nós estamos muito presentes. Então confirma mais uma vez para a gente, por favor, quais os cursos que tem, para o pessoal que de repente tem interesse de fazer também. Exatamente, tem de piano, tem canto, tem escrita criativa, tem desenho, tem macramê, tem cursos de massagem e outras técnicas terapêuticas, tem formação em terapia transpessoal. O que mais, minha gente? Tem... O que mais, pessoal? Tem mais alguma coisa aí? Marquei tudo, né? Falei, falou tudo. Pronto, nota 10. É isso. Tá bom, muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo espaço, valorizando a cultura, valorizando a arte, se inspirando em inúmeras culturas pelo mundo afora. Muito bacana a mensagem. Eu que agradeço a todos vocês. Então tá bom. Vem conhecer você também aqui, Gabriel Castro, muito legal. Eu que sou curioso, André Aranha, eu tava olhando aqui, ó, muito bacana. Parabéns, André. Parabéns também a Sarasvati, que é cantora, comunicadora de rádio. Ngambicula, hein? Olha só que legal este espaço que nós encontramos na Vila Santa Isabel, no distrito de Barão Geraldo, aqui na cidade de Campinas. É o Meu Bairro na TV. Muito bacana, toda sexta-feira aqui na sua telinha. Vamos falar sobre emprego agora? Você que está em busca de uma oportunidade, confira um programa de estágio com vagas disponíveis para as cidades de Jaguariúna e de São Paulo. Para o Programa de Estágio 2022. São vagas voltadas para os escritórios de São Paulo e de Jaguariúna. As áreas disponíveis são para os times de pesquisa e desenvolvimento, serviços, supply chain, TI, finanças, jurídico, marketing, vendas e produtos. As inscrições poderão ser feitas até o dia 15 de outubro, enviando o currículo para o e-mail estagiomoto@motorola.com. Entre os pré-requisitos, é necessário ter nível intermediário de inglês e estar cursando em 2022 o penúltimo ou último ano da faculdade. Lembrando que se você acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br, você também confere as vagas disponíveis nesta sexta-feira aqui para a cidade de Campinas. Então, cepat.campinas.sp.gov.br.
Você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, conferiu aí as vagas, né? Jaguariúna e São Paulo neste programa de estágio, e aqui em Campinas também tem vagas disponíveis nesta sexta-feira. Olha só, começa hoje a 25ª edição do Campinas Decor, maior mostra de arquitetura, decoração e paisagismo do interior, com dezenas de espaços incríveis e as últimas tendências do setor, e com um gostinho especial histórico também, viu? A Mariana Meira teve acesso ao ambiente e conta todas as curiosidades pra gente. Vamos acompanhar. Sabe aquele momento para se imaginar morando em várias casas diferentes, só que em um único lugar? Esse sonho cheio de cores e formas é a experiência do Campinas Decor, a maior mostra de arquitetura, decoração e paisagismo do interior paulista. Essa é a 25ª edição do Campinas Decor e ela tem um ingrediente especial a mais. É que além de representar uma retomada das atividades de eventos, um dos setores mais afetados pela pandemia, também marca a reativação do edifício onde ela ocorre. O complexo do edifício Bento Quirino, mais conhecido como Cotuca, que estava fechado desde 2014. A construção, que até então abrigava o Cotuca, Colégio Técnico Estadual gratuito subordinado à Unicamp, ganhou vida para receber o Campinas Decor, que abre ao público nesta sexta-feira e vai até o dia 2 de novembro. É um patrimônio histórico da cidade, né? Foi construído no início do século passado, uma obra do arquiteto e engenheiro Ramos de Azevedo. Marca uma boa parte da história de Campinas, está aqui numa das ruas mais tradicionais da educação campineira, né? Que reúne o Cotuca, reúne o culto à ciência, e um prédio que, por motivos aí de dificuldades estruturais, ficou fechado um tempo, né? O que significou aí que os nossos alunos, porque ele abriga o Colégio Técnico da Unicamp há muito tempo, né? Uma das melhores escolas públicas da cidade de Campinas e do país, um orgulho para a nossa universidade, e estavam impedidos de usar esse prédio. Então essa parceria com a Campinas Decor é algo de extrema importância, traz muita felicidade para a comunidade do Cotuca, para a sua diretoria, para os seus alunos, para os seus funcionários e professores, e muita felicidade para a universidade também. O sentimento de gratidão que é imenso, da gente poder ter de volta esse prédio, devolver tanto para Campinas, para o centro de Campinas. E a gente pode dizer com toda a segurança que foi feita uma reforma muito séria em toda a parte do telhado, elétrica, hidráulica, e que em 2022, março de 2022, a nossa expectativa é estar de volta com os nossos 2.000 alunos. Antes que o local volte a virar sala de aula, simplesmente impossível escolher o preferido entre os ambientes que foram montados ali. Há os mais clássicos, em cores claras, há os mais sofisticados, há designs mais rústicos que remetem à natureza, há banheiros super diferentes e arrojados e até uma sala de jogos de pôquer toda inspirada em Las Vegas. Ao todo, são 60 espaços, assinados por dezenas de profissionais do setor. Eu destaco que aqui as pessoas vão ficar impressionadas com os pés direitos, né? Que é uma característica das grandes construções de antigamente. E com isso, os profissionais puderam trabalhar num conceito totalmente diferente do que eles usam hoje normalmente nas casas. Então, acho que isso vai trazer para as pessoas que visitarem uma situação bem diferenciada, e talvez os pés direitos voltem. E do lado de fora, se quiser um espaço, digamos assim, instagramável, logo na entrada, não deixe de reparar nos detalhes desse jardim. Para onde você olhar, tem uma coisa diferente.
Tudo com o objetivo de transformar um ambiente que agora respira. O primeiro desafio da situação que a gente passou, né? Uma situação bem difícil para todo mundo. Mas no final de tudo é bem gratificante para a gente poder devolver um patrimônio assim, né? Restaurado, com todo o paisagismo solidificado, já plantado. As plantas, a gente teve um tempinho aí para ir executando devagarzinho, as plantas estão descansadas, então é bem gratificante. Ficou com vontade de conhecer? O 25º Campinas Decor vai abrir de terça a sexta, das 14 às 22 horas e aos sábados, domingos e feriados, do 12h30 até 22 horas. Os ingressos custam até R$ 50, com meia entrada para estudantes e idosos. O Cotuca fica na rua Culto à Ciência, número 177, no bairro Botafogo. Mais informações por telefone ou nas redes sociais do evento. Ah, muito bacana, né? Dá para passar um dia inteiro passeando por lá, fácil. E claro que a utilização de máscara, ela é obrigatória. Lembrando, e já falando sobre educação, que a partir de janeiro de 2022, então, o Cutuca tem início. As inscrições para o processo seletivo estão abertas até o dia 8 de outubro, com prova agendada para o dia 5 de dezembro. São vários cursos técnicos gratuitos disponíveis: mecatrônica, enfermagem, segurança do trabalho, entre muitos outros. É só acessar o site cotuca.unicamp.br. 12h28, vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, é só o primeiro aqui no Câmara Notícia. Na volta tem as informações da metrópole de Campinas com a coletiva do prefeito Dário Saad. Tem as notícias aqui do Legislativo, do que acontece na Câmara de Campinas. Hoje é dia da Ponte Preta entrar em campo, amanhã é a vez do Guarani. Tem o nosso quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos que está se encerrando. Então tem muito esporte, tem muitos assuntos para a gente abordar. Continue participando, 19 é o nosso DDD, 978293776 é o número do nosso WhatsApp que está aqui embaixo da sua tela. Participe e a gente volta já já. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta sexta-feira, 12h33. Como combinado, a Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios e nós vamos começar com as notícias da metrópole de Campinas, mas naquela atualização diária que nós fazemos sobre a Covid-19, aquele panorama no nosso país, estado de São Paulo e depois todas as informações da cidade de Campinas. Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. E de acordo com o Ministério da Saúde, são 20.830.495 casos acumulados da Covid-19 no país. São 26.280 novos casos nas últimas 24 horas. E o país soma 581.914 óbitos devido à doença. E ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. Vamos falar agora do estado de São Paulo. Olha, são 4.275.258 casos da Covid-19, com 146.179 óbitos até esta quinta-feira. Aqui na região metropolitana de Campinas, agora nós vamos mostrar... São 373.828 casos confirmados da Covid-19 e até esta quinta-feira, Campinas tinha 136.381 casos já registrados. Indaiatuba, 30.989, Sumaré, 30.439, Americana, 26.795, Hortolândia, 25.780, Santa Bárbara do Oeste, 23.252, Paulínia, 15.569 casos
Itatiba, 14.652. Valinhos, 14.528. Agora os municípios com menos de 10 mil casos da Covid-19. Vinhedo, na sequência aparecem Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Santo Antônio de Posse, Pedreira, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Lembrando que em relação à cidade de Campinas, de acordo com esta última atualização, 278 pessoas testaram positivo para a Covid-19, o que mostra que a doença continua circulando pela cidade. E quando a gente fala em óbitos na RMC devido à Covid, são 10.896 mortes confirmadas nos 21 municípios. E Campinas tem 4.351 mortes até esta quinta-feira devido à Covid. Sumaré, 968, Americana, 822, Santa Bárbara do Oeste, 799 mortes, Indaiatuba, 773, Hortolândia, 715, Valinhos, 384, Itatiba 322, Paulínia 294, Nova Odessa 236, depois nós temos Montemor com 212, Vinhedo continua com 203, que era o mesmo número de ontem, e agora os municípios com menos de 200 óbitos. Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro, Coelho, Morungaba e Olambra. De acordo com esta última atualização de mortes na cidade de Campinas, mais 5 foram registradas. Chama a atenção aqui para a faixa etária. Uma mulher de apenas 31 anos, uma outra mulher de 33, um homem de 57 anos, um outro homem de 72 e um homem de 90 anos. Taxa de ocupação de leitos de UTI na cidade de Campinas segue próxima aos 60%. Nós temos 59,93%, considerando o que nós já dissemos aqui no Notícias da Metrópole, que nós estamos tendo esse momento de conversão de alguns leitos que eram de UTI Covid, passam para o atendimento de outras doenças. Por exemplo, olha, no SUS municipal, que nós tínhamos no início da semana 132 leitos, agora nós temos 125, dos quais 58 estavam ocupados nesta quinta-feira, o que representa 46,4% de ocupação. Lá na Unicamp, 45 leitos, dos quais 40 estavam ocupados com 89,89% de ocupação. Na rede particular, são 122 leitos de UTI Covid, dos quais 77 estavam ocupados, com 63,11% de ocupação. Na cidade toda, são 292 leitos de UTI Covid, 175 ocupados e temos ainda 166 pacientes internados em leitos de enfermaria Covid. Agora, Mina Abreu, a gente fala sobre vacinação contra a Covid-19, até porque amanhã, no sábado, é mais um dia D. Isso, nós teremos agora o terceiro dia D de vacinação da segunda dose. Das 9 da manhã às 5 horas da tarde, 64 centros de saúde aqui da cidade de Campinas vão participar desse mutirão da segunda dose contra a Covid-19 aqui na cidade. A expectativa é vacinar mais de 25 mil pessoas. A maioria delas recebeu a primeira dose lá no dia 12 de junho. 1.200 profissionais vão trabalhar neste sábado em Campinas, justamente atuando nesse mutirão. Lembrando que a gente tem a imunização completa apenas quando as pessoas tomam as 2 doses dos imunizantes, a não ser que seja a vacina da Janssen, esta que precisa apenas de 1 dose. E de acordo ainda com a prefeitura, nós temos aí na cidade 462.184 pessoas que já foram imunizadas com as 2 doses e mais 29.557 pessoas que receberam o imunizante de dose única. Portanto, se você tem um agendamento amanhã para a segunda dose da vacina contra a Covid-19, não perca o seu horário e caso tenha algum problema e não possa ir, já pode fazer aí o reagendamento. Entre no site vacina.campinas.sp.gov.br. Exatamente. Agora, Mina Abreu, ontem foi dia de coletiva do prefeito Dário Saad
com um projeto que está vindo aqui para a Câmara de Campinas e que pretende beneficiar muitas pessoas e muitos bairros aqui da nossa cidade. O projeto é chamado Meu Bairro Bem Melhor 2 e vai beneficiar cerca de 40 mil moradores de 13 bairros aqui de Campinas. No evento, o prefeito assinou, encaminhou o projeto de lei à prefeitura, ou seja, vai ter que passar aí pelo crivo do legislativo e prevê um financiamento de 200 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal para a realização de obras de infraestrutura. Já são aí 4, 5, 6 projetos de grande magnitude dentro do programa de aceleração da atividade econômica, que os vereadores, aí no comando do presidente Zé Carlos, atenderam de pronto, aprovaram com celeridade e o prefeito já pode estar implementando e dando aí à cidade a oportunidade de retomar a sua atividade econômica no pós-pandemia. Essa é a 10ª ação do Plano de Ativação Econômico-Social da cidade de Campinas. Só para recordar, nós lançamos o Fundo Recomeça, que são 130, 140 milhões para empréstimos para os micros, pequenos empresários e microempreendedor individual. Nós lançamos o programa de capacitação profissional para mais de 7.300 pessoas. Fizemos a antecipação dos precatórios com autorização do Tribunal de Justiça, que vai colocar 150 milhões de reais na economia de Campinas. Fizemos a alteração do Fundo de Investimento na Cultura para ampliar a ação de apoio ao setor cultural de Campinas. Fizemos o refinanciamento, o refis de todas as dívidas municipais. Fizemos também o refis das dívidas da CETEC. Lançamos o Fundo Municipal de Desenvolvimento Social. Lançamos a Lei de Inovação e também o Campinas Protege para as crianças e adolescentes que perderam pais ou responsáveis durante a pandemia. E agora a 10ª ação. O presidente da Câmara enfatizou o trabalho parlamentar que recebe muitos pedidos, falando de infraestrutura e também do compromisso em votar os projetos do Executivo. O senhor já foi vereador na cidade de Campinas, sabe como é que é a vida de vereador. Nós somos cobrados diuturnamente para melhorias nos nossos bairros. E nós somos aí esse elo, né, entre a população campineira e o Executivo Municipal. Eu fico feliz, nesse momento, de estar participando dessa live, que vem com a boa notícia de pavimentação, de infraestrutura nesses 13 bairros. Dessas 10 ações que o senhor nominou, toda a Câmara foi parceira na elaboração desses projetos, da maioria desses projetos, discutindo com o Executivo Municipal e fazendo uma votação rápida, célere, sem um pedido de urgência na Câmara Municipal, para o senhor ver como as comissões, como esses vereadores estão trabalhando em benefício da nossa cidade. A Câmara Municipal tem demonstrado com esse momento da cidade. É o que o vereador Zé Carlos falou, muitos dos projetos que foram aprovados agora nesse mês de agosto foi tramitado e discutido nas comissões, com parecer das comissões, durante o período chamado de recesso. O período de recesso, como o vereador falou, é um período que não tem as sessões da Câmara, mas que a Câmara continua trabalhando. Então vai aqui o reconhecimento da Prefeitura de Campinas por essa sintonia no senso de urgência. Com este projeto, serão executados mais de 35 quilômetros de rede de drenagem e mais de 50 quilômetros de pavimentação de vias. Além disso, os recursos serão utilizados na conclusão das obras do BRT e em recapeamento de bairros na cidade. Nós vamos falar agora dos 13 bairros beneficiados. São Vila Palmeiras, Jardim Campo Belo 1, 2 e 3, ali na região do aeroporto de Viracopos, Parque Centenário, Jardim Monte Líbano, Jardim Itaiú, Jardim Campina Grande, Jardim Sul América, Jardim Lisa 2, já lá no distrito do Campo Grande, Jardim Satélite Íris 2,
Parque São Paulo e Parque dos Pomares. Lembrando que agora o projeto vindo à Câmara Municipal vai passar pelas comissões da casa para depois, com os pareceres, serem aí analisados em plenário. E a gente segue acompanhando então todas as discussões e votações sobre estes projetos e os trâmites. Mina Abreu, próxima terça-feira é feriado, 7 de setembro, dia da Independência, e a gente sabe que na segunda-feira é ponto facultativo, muitas empresas emendam, então para o pessoal de casa, aquele serviço que a gente faz do que abre e do que fecha das empresas aqui da nossa cidade. Também é ponto facultativo para as repartições públicas municipais, para as repartições públicas estaduais e federais. Por isso, muitos dos serviços vão funcionar em esquema de plantão e alguns ficarão fechados. Então, atente-se, olha, o Ceasa Campinas, no Mercado de Flores, vai funcionar no dia do feriado, das 8 da manhã à 1 da tarde. E nos demais dias, até às 4h30 da tarde, normalmente. Já o Mercado de Hortifrutis também funciona na terça-feira, dia 7 de setembro, das 7 da manhã à 1 da tarde. Já o CEPAT Campinas, que é aí o Centro Público de Apoio ao Trabalhador, eles estão abertos hoje até o final da tarde, só reabrem então na quarta-feira, dia 8, às 7h30 da manhã. Limpeza Urbana, na terça-feira haverá coleta domiciliar diurna nos setores alternados e diários e não haverá coleta noturna. Os demais serviços de limpeza urbana acontecerão normalmente. O Mercado Municipal, na terça, dia do feriado, abre das 7 da manhã ao meio-dia e na segunda, que é ponto facultativo, Mercadão aberto aqui em Campinas, hein? Parques e bosques, todos os 25 parques e bosques estarão abertos. Só na segunda-feira que o Bosque do Jequitibás não abre, porque isso já normalmente acontece lá, porque é o serviço de manutenção que acontece no Bosque dos Jequitibás. Procon, só pelo telefone 151 e o atendimento presencial, tanto no Agiliza Campinas, em outros espaços, só na quarta-feira. Sanasa, apenas pelo 0800, que é o telefone de plantão. Portanto, o setor administrativo encerra o expediente hoje às 5 da tarde. Na saúde, os prontos-socorros atenderão normalmente. Lembrando que a gente falou agora há pouco do atendimento do dia D da vacina, os centros de saúde vão abrir amanhã apenas para vacinação. Os outros atendimentos não vão acontecer, ok? Então, apenas os serviços de saúde e para os demais serviços na quarta-feira. O sistema 156, que funciona hoje, retorna apenas na quarta-feira, dia 8 também. E o Poupa Tempo, que em Campinas fica no Campinas Shopping, funciona normalmente neste sábado, mas depois ficará fechado segunda e terça-feira, retornando no horário normal na quarta-feira. Vamos voltar a falar sobre cultura aqui nas notícias da Metrópole de Campinas, até porque amanhã, a partir das 7 horas da noite, tem transmissão da TV Câmara Campinas, tem apresentação da Orquestra Sinfônica de Campinas, já que é um mês dedicado a Carlos Gomes. A gente que falou aqui da Semana Carlos Gomes, que começou no último dia 1º, amanhã, então, a partir das 7 horas da noite, você está convidado a assistir à apresentação da Orquestra Sinfônica de Campinas em homenagem ao maestro Carlos Gomes. Lembrando que, além da TV Câmara Campinas, o YouTube também do Cultura Abraça Campinas vai transmitir o evento. E a gente tem aí, imagens do ensaio que aconteceu nesta quinta-feira. Eu vou pedir para o pessoal soltar para a gente ver um pouquinho como vai ser. Jesus.
como você pôde perceber aí, olha, a apresentação terá a regência do maestro Vitor Hugo Toro e a participação de 2 solistas convidados, a Tayana Roverso, que é soprano, e o Giovanno Tristati, que é tenor. Então, a partir das 7 horas da manhã, neste sábado, você é o nosso convidado. Você que nunca assistiu à apresentação da Orquestra Sinfônica de Campinas, não perca esta oportunidade. Amanhã, sábado, 4 de setembro, 7 horas da noite, aqui na TV Câmara Campinas, uma apresentação muito bacana e emocionante, vale a pena conferir. Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, começando com as reuniões das comissões, até porque o secretário de Transportes, o Vinícius Riveretti, esteve aqui na Câmara. Ele participou da reunião que aconteceu da Comissão Permanente aqui da Casa, que trata da mobilidade urbana e planejamento viário. As informações são de Michel Amorim. A Comissão Permanente de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário da Câmara se reuniu esta semana para abordar as questões ligadas ao trânsito da cidade. O presidente do colegiado, o vereador Otto Alejandro, convidou o secretário municipal de Transportes, Vinícius Riveretti. Muito importante essa participação entre os vereadores, trazendo aqui em pauta o secretário. Hoje era para ser a presença do Barreiro, mas como ele está de férias, fica para a 7ª reunião. É muito importante esse esclarecimento do secretário e dando todas as informações aí à população da cidade. O parlamentar destacou alguns temas discutidos no encontro. A indicação dos vereadores em nova ciclovia, trazendo um modal aí, de ciclofaixa, ciclovias para a cidade, com certeza vai ser muito importante. E esses novos acessos aí, de uma vez aí, desde que fique pronto logo esse novo projeto, né, desse novo acesso para poder desafogar ali em frente ao Motel Euro, na marginal da rodovia Santos Dumont. O vereador adiantou a pauta da 7ª reunião do grupo. Bom, pode esperar que com certeza nós vamos cobrar essa agilidade e o término da obra do BRT, trazendo aqui o secretário que é responsável pela obra, o Barreiro. E ontem estiveram na Câmara para mais uma reunião da Comissão Especial de Estudos criada para elaborar soluções de desburocratização da administração pública, arquitetos aqui da cidade de Campinas. A comissão é presidida pelo vereador Paulo Gaspar, que também é arquiteto por formação. Com o vereador Paulo Gaspar na presidência, a Comissão Especial de Estudos da Câmara de Campinas, criada para elaborar soluções de desburocratização da administração pública, teve como tema os trâmites administrativos no setor da arquitetura na cidade. O objetivo dessa reunião, como das outras que nós já fizemos, em relação à desburocratização, reunimos com o setor de bares e restaurantes, com o setor de hotelaria, escolas infantis particulares e hoje aqui com os profissionais de arquitetura e urbanismo que estão diretamente relacionados com os trabalhos da Secretaria de Urbanismo e Planejamento aqui em Campinas. Diversos arquitetos estiveram presentes no plenário e, como proposta da reunião, compartilharam as dificuldades que enfrentam no setor no município de Campinas. O principal é que nós nos tornamos despachantes e deixamos de ser arquitetos, né? Então a gente fica mais, acho que 70% a 80% do nosso tempo é preocupado com documentos, com certidões e com a burocracia do dia a dia dentro da secretaria. E 20% a gente se preocupa com a profissão de fato, em fazer projeto e com obras, né? Então isso está totalmente errado, né? Isso não pode ser desse jeito, a gente quer inverter. Tem um exemplo máximo lá do Oscar Niemeyer, que com 100 anos ele estava na UTI do hospital preocupado com os projetos atrasados que ele tinha que entregar. Então é isso, essa é a nossa realidade. Foi um encontro muito importante para a gente afinar os entendimentos. Infelizmente era para estar o secretário aqui hoje com a gente, não pôde estar,
mas os trabalhos estão andando bem do jeito que a gente quer, os espaços estão se abrindo, os desafios são grandes e vamos lá, continuar trabalhando e produzindo para a cidade. Quais são as dificuldades mais ouvidas quando o senhor abre espaço para os arquitetos para falar especificamente de Campinas? Bom, o principal é que nós nos tornamos despachantes e deixamos de ser arquitetos, né? Então a gente fica mais, acho que 70% a 80% do nosso tempo é preocupado com documentos, com certidões e com a burocracia do dia a dia dentro da secretaria. E 20% a gente se preocupa com a profissão de fato, em fazer projeto e com obras, né? Então isso está totalmente errado, né? Isso não pode ser desse jeito, a gente quer inverter. Olha, e também teve reunião da Comissão Especial de Estudos que analisa o desenvolvimento do Campo Grande. Ela discutiu a criação de uma universidade federal em Campinas. Os detalhes quem traz é Michel Amorim. A Comissão Especial de Estudos sobre o Desenvolvimento do Distrito do Campo Grande debateu a possibilidade da criação de uma universidade federal em Campinas. O vereador Cecílio Santos, que é presidente da comissão, convidou o secretário de Educação de Campinas e ex-reitor da Unicamp, José Jorge Tadeu, e do filósofo e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marcos Martins. Nos passaram dados muito importantes, os nossos convidados, no sentido de que a universidade na região do Campo Grande vai qualificar a população, vai trazer um desenvolvimento significativo para toda aquela região. Isso é muito importante porque nós tínhamos esta questão, mas não tínhamos ainda esse aprofundamento, essa resposta. Agora nós temos. A universidade ajuda, sem dúvida, contribui, sem dúvida, para o desenvolvimento local e regional. Em 2013, o ex-vereador Carlão, do PT, presidiu uma comissão de estudos sobre a criação da universidade em Campinas. E nós vamos dar sequência, sem dúvida nenhuma, para que a cidade possa, sim, contar com mais uma universidade que é necessário, como foi dito aqui. O parlamentar adiantou o próximo passo da CE. Nós vamos fazer uma reunião interna da comissão para deliberar alguns assuntos sobre o relatório final. Apresentaremos o relatório final aqui na casa, à presidência da casa, e encaminharemos também o relatório final ao prefeito para que dê sequência aí às políticas ali apontadas. E olha só, a gente já falou aqui na última semana do cancelamento de mais de 124 mil multas que foram emitidas entre maio e dezembro de 2020 para as pessoas que estavam entre 50 e 60 quilômetros por hora lá na Avenida John Boy Dunlop. E você sabia que desde abril o vereador Igor Diego já estava justamente questionando essas multas? Acompanhe na reportagem. Ao todo, 124.071 multas aplicadas por excesso de velocidade na Avenida John Boy Dunlop entre maio e dezembro do ano passado foram canceladas pela Prefeitura. Pois é, a medida está amparada em argumentos técnicos e jurídicos. As mudanças aqui na Avenida John Boy Dunlop, com a redução da velocidade, ocorreram em um período muito curto para adaptação dos motoristas. Em abril deste ano, o vereador Igor Diego protocolou o requerimento solicitando informações sobre a realização de estudos técnicos para a instalação de radares fixos na via John Boy Dunlop. Eu fiz um requerimento. Requerimento por quê? O vereador ele recebe muita demanda da população. Toda demanda se transforma em uma documentação. E a demanda referente a este requerimento era sobre as multas aplicadas aqui no ano de 2020. As multas em excesso. Muitas pessoas que passaram até 60 km por hora começaram a receber essas multas. E aí a gente foi ver o motivo. Aí nós descobrimos que houve uma alteração da via aqui, do limite de velocidade. Então nós fizemos um requerimento solicitando para ver se houve o amplo estudo e se também houve a ampla divulgação. O limite máximo de velocidade antes do início das obras era de 60 km por hora. Depois caiu para 40 km por hora quando os radares foram desativados. Por fim, já com o corredor BRT, a velocidade máxima permitida passou a ser de 50 km por hora.
9.527 multas foram pagas e serão ressarcidas. Outras 114.544 não foram pagas e devem ser desconsideradas. Nós conseguimos mostrar junto ao secretário, que eu gostaria também de agradecer, porque foi muito solícito o secretário de transporte. Eu convidei ele para vir em reuniões junto aos moradores aqui no distrito do Campo Grande, um sábado à noite. Pegamos aí uma igreja emprestada, reunimos com os moradores, ele ouviu a população. O presidente da CETEC também abriu as portas, fomos até a CETEC, mostramos a resposta do requerimento, as reivindicações, a quantidade excessiva de multa dos locais. Então, o requerimento ele foi muito importante para isso. Hora de falar de projeto protocolado. É de autoria do vereador Eduardo Magoga a proposta que prevê o fornecimento gratuito de fraldas descartáveis a idosos, pessoas com deficiência ou portadores de paralisia cerebral. O vereador Eduardo Magoga apresentou um projeto de lei na Câmara em que pede o fornecimento gratuito de fraldas descartáveis a idosos, pessoas com deficiência ou portadoras de paralisia cerebral. É um garotinho chamado Samuel. Ele teve paralisia cerebral e tem também a tetraplegia. Ele não se mexe. Então tem os 2 membros inferiores e superiores que eles não conseguem mexer. Como que esse garoto vai fazer uso de um banheiro? Então o pai e a mãe, que já passa por esse constrangimento e ainda de acordo com a portaria, foi negado a fralda para um garoto nesse tipo de situação. Então estamos querendo fazer essa justiça social e poder garantir um pouquinho mais de dignidade a essas famílias que já têm gastado muito com remédio, tratamento, fisioterapia, ver se o município consegue dispensar essas fraldas para esse tipo de tratamento também. De acordo com o projeto de lei do vereador Eduardo Magoga, compete ao poder público municipal oferecer a distribuição de fraldas descartáveis em quantidade adequada à necessidade dos beneficiários. No documento, ele diz ainda que é possível firmar convênios ou parcerias com outras empresas de governo. Mas hoje a nossa lei, a portaria, não atende os deficientes intelectuais, pessoas com paralisia cerebral. E nós temos vários casos de pessoas que necessitam da fralda por conta dessas deficiências. Então, eu estou pedindo a inclusão dessas pessoas, fazer uma justiça social. É até um crime você não oferecer fralda para esse tipo de situação. Certo, então, Mina Abreu, muito obrigado. Primeiro pelas notícias da Metrópole de Campinas, depois pelas notícias do Legislativo, mostrando o trabalho dos parlamentares, o que acontece aqui, o trabalho das reuniões e as ferramentas parlamentares de requerimento, de moções e dos projetos protocolados. Ótimo fim de semana, ótimo feriado e nos vemos na quarta-feira. Até quarta-feira, um bom feriado para você, se cuide, lembrando sempre, olha, uso de máscara, distanciamento pessoal, saúde para você aí de casa. Hora da gente falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série B, porque as duas equipes da cidade têm duelos complicados. E pela ordem cronológica, a Ponte Preta entra em campo hoje, então a Macaca recebe o Sampaio Corrêa, já está aqui na minha tela, olha só. Daqui a pouco, em 7 horas da noite, a Ponte recebe o Sampaio Corrêa no estádio Moisés Lucarelli, fechado aos torcedores. Ainda estamos na pandemia. Lembrando, que a Ponte está na 15ª colocação com 22 pontos. 1 ponto a mais só que o Londrina, que abre a zona de rebaixamento. Então a Ponte lá embaixo na tabela tentando se recuperar na competição e tentando conquistar a 5ª vitória consecutiva jogando em casa. Já o Sampaio Corrêa está na 5ª colocação na parte de cima da tabela com 34 pontos, 1 ponto a menos que o Botafogo, que fecha o G4. A gente sempre lembra aqui, G4 são as 4 primeiras equipes do futebol brasileiro que conquistam o acesso à Série A. A Ponte com muitos problemas, o zagueiro Thiago Lopes sentiu o joelho, não deve entrar em campo hoje, então Ednei deve formar esta dupla com o Cleilton. O volante André Luiz não pode jogar, ele pertence ao próprio Sampaio Corrêa, então é o volante que não atua hoje, então Marco Júnior deve garantir
a sua sequência entre os titulares e aí Vini Locatelli e Lucas Cândido brigam por uma outra vaga neste meio-campo. O atacante Niltinho sentiu a coxa e está fora. Iago é o favorito para começar entre os titulares e tem as dúvidas também nas laterais, se começa o Felipe Albuquerque, se começa o Kevin, se na lateral esquerda o Marcelo Hermes vai fazer a estreia com a Macaca. Então tá quebrando a cabeça aí o técnico Gilson Kleina para definir a formação titular da Ponte Preta, que precisa da vitória para não entrar na zona de rebaixamento. E amanhã, no sábado, é a vez do Guarani entrar em campo, também um duelo muito complicado, já está aqui na minha tela, olha só, no sabadão, 5h15 da tarde, o Guarani enfrenta o Náutico, e olha só que duelo interessante, porque o Náutico está na 6ª colocação com 34 pontos e o Guarani está logo atrás com 33, um ponto a menos, duelo que vai ser disputado lá em Recife, no Estádio dos Aflitos, o Guarani que não vence há 20 anos, o Náutico fora de casa, então é a vez de quebrar este tabu Guarani, se quiser se aproximar do G4. Lembrando que o técnico Daniel Paulista também tem os seus problemas, o zagueiro Ronaldo Alves está suspenso, então Thales e Carlão deve ser a dupla de defesa. O meia Regis está recuperado de lesão na panturrilha, a principal novidade deste elenco bugrino, e aí ele vai ter que quebrar a cabeça se o Regis vai jogar com o Andrigo ou se ele vai ter que tirar uma peça do ataque para poder posicionar. E claro que a gente vai atualizando sempre aqui para você os resultados do Campeonato Brasileiro da Série B. E tem Jogos Paralímpicos de Tóquio também. A gente está nessa reta final, o Brasil fazendo uma grande campanha. 7º colocado, vamos pela ordem aqui. Olha só, a China na primeira colocação, disparado, né? Já venceu os Jogos Paralímpicos, a equipe que conquistou aí o maior número de medalhas de ouro com 85. São 53 medalhas de prata e 46 de bronze, no total são 184 medalhas. Grã-Bretanha, segunda colocada, com 37 medalhas de ouro, 34 de prata e 40 de bronze, no total são 111. E agora uma mudança, né? Nesta última semana a gente sempre falava do Comitê Olímpico Russo, caiu para a 4ª colocação, os Estados Unidos com uma grande campanha, uma arrancada no atletismo, com muitas medalhas de ouro, chegando a 34, também tem 34 medalhas de prata e 24 de bronze, então no total 92. E o Brasil, cumprindo a sua missão, era a expectativa ficar entre o top 10 e neste momento na 7ª colocação, 21 medalhas de ouro, 14 medalhas de prata e 26 medalhas de bronze. No total, os nossos atletas conquistaram já 61 medalhas, tem reta final e claro que a gente atualiza também na quarta-feira como é que ficou, então, este quadro de medalhas. 1h06, vamos fazer o seguinte, rápido intervalo e na volta tem muitos assuntos, tem agenda cultural, vai permanecer aqui na cidade de Campinas, então tem muitas dicas para você, não saia daí que o intervalo é rapidinho. Uma hora e 10 minutos, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta sexta-feira. E olha só, nossa equipe conversou com uma família circense, que eles falaram, né? Que ele falou como todos eles passaram, como que essa família, né? Este período de quarentena, as expectativas para a retomada dos espetáculos. Olha só. Na quarentena foi difícil porque fechou tudo, né? Fechou tudo, nós somos os primeiros a fechar, os últimos a estar abrindo. Vai ser passageiro, vai passar rápido. Não foi. Quem tinha para onde ir foi. Alguns funcionários buscaram outras formas de sobreviver, como nós artistas também, nós do circo, onde acabamos ficando sozinhos, porque cada um buscou alguma coisa para fazer. Esses são Thalita e Marcos.
casados e com 2 filhos. Eles vivem da arte circense desde a adolescência. O casal é dono do Family Circus, que chegou a ter 12 funcionários até a pandemia da Covid-19 chegar no Brasil. A trupe viajava pelo interior de São Paulo, mas com a circulação do vírus, a última parada foi em Valinhos e já dura mais de 1 ano e meio. Sem ter como se apresentar, eles tiveram que buscar alternativas. E a gente começou a vender na rua, né? Pra gente poder sobreviver na pandemia. A gente vendia bola, maçã do amor, biscoito. E fomos passando assim durante esse 1 ano e meio, recebendo ajuda, né, da população também. Então, que foi de muita importância para nós, né? Sem essa ajuda, nada seria possível. Quando o Family Circus chegou em Valinhos, só deu tempo de fazer 2 apresentações. Logo vieram as restrições do Plano São Paulo e o show teve de ser interrompido. É muito ruim, né? Porque a gente se dedica, né? A gente vive o palco. O circo, ele é muito bom em tudo, mas é aqui no palco que a gente tá feliz. Então isso foi difícil, a gente não teve chance. A gente simplesmente teve que fechar as portas e não fazer mais nada. Fica aí. Como administrador, não tem circo mais. O circo não tem previsão de volta. Então, quem tinha para onde ir, foi. Quem não tinha, alguns ficaram comigo. Na época ficaram comigo ainda 6 funcionários. O Family Circus nasceu em 2018. Em março de 2020, ele ficou assim, fechado. Plateia vazia. Tudo isso por conta da pandemia do coronavírus. E agora, com a redução de casos e o avanço da vacina, as luzes do palco podem voltar a acender e o espetáculo vai continuar. Agora tá voltando e eu sinto que as pessoas estão querendo vir, estão querendo nos apoiar. Isso é importante também, o apoio das pessoas. O circo está voltando e nós esperamos, torcemos, acreditamos que vocês venham ao circo para colaborar com a gente e com a sua família, porque nós levamos alegria para todos vocês. Agora, 2 pessoas que não estão mais aguentando a espera para subir no palco novamente são os filhos deles. Você gosta quando a plateia tá cheia, todo mundo batendo palma? Gosto, porque a gente nunca mais... Nunca mais teve? Nunca. Eu e o Luan, nós somos ajudantes do Todinho. Pra fazer as mágicas dele. Entre mágico, palhaço, corda bamba, a retomada tímida traz de volta o público que estava em casa. Gente, venha ao circo, traga seus filhos, traga sua família. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito, porque nós nos dedicamos e fazemos de coração para vocês também, tá bom? História de superação, né? Não é fácil, mas vida longa, então, a este projeto. E olha só, você que está nos acompanhando, gosta de assistir um filme? Qual que é o seu gênero preferido? E uma série? Está com saudades de ir ao teatro ou até em uma feira? Bom, fim de semana chegando e a gente continua com o nosso repórter Michel Amorim, que está com muitas dicas para você. É a Agenda Cultural na sua tela. Olá, a agenda de hoje está repleta de atrações para você curtir o seu final de semana. Tem filme, teatro, feira, série e muito mais. Aliás, quero começar com cinema.
Olha aí o que está chegando nas telonas. Gosta de super-heróis? Shang-Chi é um jovem chinês criado por seu pai em reclusão, sendo treinado em artes marciais. Quando ele tem a chance de entrar em contato com o resto do mundo, logo percebe que seu pai não é o humanitário que dizia ser, vendo-se obrigado a se rebelar. Shang-Chi, A Lenda dos 10 Anéis, é o 25º filme do universo cinematográfico Marvel. Meu filho, não pode fugir do passado. É isso que você queria! Em After, depois do desencontro, Tessa toma uma decisão que promete mudar a sua vida. Ao mesmo tempo, algumas revelações sobre sua família e o passado de Hardin começam a atrapalhar os seus planos e acabar com o relacionamento intenso do casal. Eu já não sei mais o que é verdade ou não. Já chega, Hardin! Para! No amor, somos todos tolos. Eu ia te contar há muito tempo. Você é meu lugar favorito, Tessa. Se você prefere série, nós temos dicas. Confira. A tão aguardada última temporada de La Casa de Papel, série do serviço de streaming Netflix, já está disponível, volume 1. O grupo de bandidos mais amado está no Banco da Espanha há mais de 100 horas. E o professor corre perigo. Para complicar, um novo adversário está a caminho, o Exército. Vamos aí que essa é a última, hein, gordo? Força, caralho! Agora! Nós ladrões somos os verdadeiros libertadores. E se algum dia tivermos que pagar um preço por isso, nós pagamos. E agora tem teatro aqui na agenda e a comédia vai rolar solta. Hoje tem o humorista Rodrigo Marques, que apresenta seu espetáculo O Inimigo do Nível, em Campinas. Sem limites e censuras, ele fala um pouco da sua trajetória de humorista que o fez chegar em São Paulo e conquistar seu espaço na comédia brasileira. Vai ser no Teatro Iguatemi, às 8 da noite. E parece que luz não era o forte dela. A maquiagem borrada, olhos tristes, uma roupa de ontem. E ela falou, Rodrigo, eu disse, oi. Tu não falou que não ia ter constrangimento? Eu disse, agosto. Ela disse, o quê? Eu disse, quando começa a nova temporada do A Culpa é do Cabral. Sábado, o casal Senhor e Senhora Maloca apresentam o espetáculo Quem Mandou Você Casar, em Campinas. Muitas histórias e músicas do cotidiano do casal, com muito humor. Vai ser no Interiorano Comedy Club, às 9 da noite. Campinas, Teatro Oficina de Estudante, dia 4 de setembro, já está chegando às 9 da noite. Vai ser meu primeiro show depois dessa luta aí, né? Desde que começou. Ainda não acabou, mas está perto de acabar. Você não pode perder o show 3, 2, 1, voltando de levinho. Domingo tem terceiro show solo da carreira do comediante Nando Viana, no Teatro Iguatemi, às 7 da noite. Eu nem tinha tanta intimidade com a menina, eu liguei e falei, e aí? Tomou o bagulho aí? Ela falou, não, eu acordei agora, eu tenho que tomar café da manhã, que eu tô com a barriga vazia. Eu falei, pois é, eu quero que continue assim, tem que tomar. É a pílula do dia seguinte, não é da quarta-feira que tu escolhe o dia. É Jack Bauer, minha filha, 24 horas que a gente tem pra desarmar uma bomba no nosso colo. Te agiliza. Não é, ai, vou ver se eu tomo. Rápido, tem que estar corrida contra o tempo. Daqui a pouco a pílula chega errada. Cadê o esperma? Acabou de embarcar. Meu Deus, devia ter vindo de Uber. Chega em Campinas com início de apresentações a partir de hoje até outubro, o Circo dos Sonhos, com um novo espetáculo no mundo da fantasia. Ele está instalado na Praça Arautos da Paz, no Taquaral, e sessões de terça a domingo. Tem feiras rolando neste feriadão prolongado em Campinas. E eu te mostro agora tudo para você não perder nada. A Feira Hippie do Centro de Convivência de Campinas vai promover a Semana da Feira de Artes e Artesanatos. Vai começar no sábado e vai até a terça-feira
do feriado do Dia da Independência. Vai ter comida de rua, artes, artesanatos, antiguidade, quitutes e esotéricos, atrações musicais e muito mais. Na Pedreira do Chapadão vai ter uma feira de orquídeas e plantas suculentas. O evento começa no sábado e vai até domingo, e a entrada é gratuita. No Shopping Guatemi Campinas, de hoje até domingo, vai ter a primeira edição do Taste the Music, um evento que une gastronomia e música. A programação musical vai ficar por conta de um time de DJs renomados. Muita coisa boa, não é? Mas não acabou, não. Na programação musical tem Orquestra Sinfônica. Olha aí. No sábado, às 7 da noite, a Orquestra Sinfônica de Campinas faz a apresentação no Teatro Castro Mendes. E a TV Câmara vai transmitir ao vivo. A apresentação é um especial do mês Carlos Gomes, em comemoração à vida e obra do compositor campineiro. Espero que vocês tenham curtido as dicas de hoje e, é claro, eu volto na próxima semana com muito mais. Tchau! O fim de semana está chegando e este é especial, né? Porque tem um feriado na terça-feira, muitas pessoas vão emendar com a segunda. Então, como é que será que fica a previsão do tempo para estes 4 dias? Para você que quer sol, calor, tempo aberto e não quer chuva aqui na cidade de Campinas, a notícia é boa, viu? Porque a semana inteira foi de tempo estável, permanece nestas condições, com o sol aparecendo entre poucas nuvens e a temperatura, ela segue subindo, viu? Olha só, está aqui na minha tela já, sábado, dia 4 e domingo, dia 5, nós temos mínima no sábado de 18 graus e a máxima de 32. No domingo, mínima de 17 e máxima de 34 graus, muito calor. Isso que a gente está no inverno ainda, né? Mas é neste clima de verão. E no feriado, permanece esta condição, viu? De temperatura muito alta, podendo chegar aos 34 até 35 graus. Então, se hidrate, porque nós estamos aí numa época de seca, sem muitas chuvas. Então, cuide da sua saúde. Olha só, setembro é o último mês da Operação Estiagem, o programa de ações realizadas pela Defesa Civil de vários municípios e eles acontecem de forma simultânea. E aqui em Campinas, o tempo seco que causa problemas, tanto no meio ambiente quanto na saúde, tem sido um dos focos do departamento. A nossa repórter Mariana Meira conta tudo pra gente a partir de agora no Giro Ambiental. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Giro Ambiental, aquele quadro que a gente adora, tá no ar e tá com calor, hein? Não faz muito tempo a gente colocou no ar uma edição aqui do Giro Ambiental para falar justamente daquela massa de ar polar que fez as temperaturas despencarem no Brasil todo. E agora a gente fecha um mês de agosto com temperaturas de 30, 31, 32, 33, não parava de subir a temperatura. E isso tudo com muita secura, com a baixa umidade relativa do ar, muito abaixo do que seria o recomendável, inclusive oferecendo riscos à saúde. Quais são os problemas disso? Bom, primeiro problema é por conta das mudanças climáticas, né? A gente observa claramente que está sendo um ano atípico. E o segundo problema é que, por conta desse período mais seco, aumentam as chances das queimadas. Por isso, existe a Operação Estiagem e, sobre isso, a gente conversa com Sidney Furtado, coordenador da Defesa Civil, está aqui com a gente hoje para contar um pouquinho sobre esse ano que me parece que realmente essa operação está sendo mais intensa, Sidney, ou é só uma impressão nossa aqui dos jornalistas? Seja bem-vindo.
Sim, boa tarde a todos. Realmente, esse ano tem sido bastante crítico do ponto de vista da baixa umidade relativa do ar. Nós estamos tendo uma estiagem bastante acentuada e a outra grande preocupação é no que tange a saúde pública, porque, na realidade, à medida que fica mais rigorosa a estiagem, nós temos problemas com agravamentos de problemas de saúde pública, e isso traz consequências, inclusive, nos hospitais. E essa é uma das preocupações significativas da campanha Operação Estiagem. Sidney, a Operação Estiagem, ela também acontece em outros municípios, né? Campinas é um dos municípios que promove isso por meio da Defesa Civil. Vamos explicar para o pessoal de casa qual o período exato em que essa operação acontece e, durante esse período, como é feita a ação aí por parte da Defesa Civil. Então, a Operação Estiagem, aqui em Campinas, ela acontece desde 1991. Todo o ano, no período de maio, antigamente era em junho, agora nós antecipamos para maio até o final de setembro. Então, uma operação que ela visa minimizar os efeitos nocivos da estiagem, aquilo que nós temos de mais grave, e ela não tem só como enfoque a questão relacionada com os incêndios, ela tem um enfoque também com a baixa temperatura, abaixo de 13 graus, ela tem como a preocupação a URA, a umidade relativa do ar, a baixa umidade relativa do ar. A questão do abastecimento de água também é uma outra preocupação, quer dizer, porque de repente a prefeitura ou várias prefeituras podem decretar uma situação de emergência ou estado de calamidade pública, e também essa questão dos incêndios, que é o que chama mais atenção, e tudo isso é um agravamento bastante significativo. E aqui na nossa região, as 20 cidades, Campinas foi a primeira a ter a Operação Estiagem instituída, em 91, e agora, desde 2010, as 20 cidades fazem essa operação de forma simultânea, as 20 cidades aqui da região metropolitana de Campinas. Então, foram 21 focos no mês de julho de 2020 e 166 focos no mês de julho de 2021. Isso chamou muita atenção da gente. Como é que a gente pode interpretar esses dados? Na realidade, a Defesa Civil ela trabalha com o que nós chamamos de monitoramento por satélite. Então, o INPE diariamente emite os alertas para a nossa cidade, para a nossa região, para o Brasil inteiro, e nós acompanhamos isso de forma permanente. O que muitas vezes acontece é que nós não tivemos chuva significativa acima de 5 milímetros. Nós chamamos acima de 5 milímetros, ela é razoável para você ter uma melhora na qualidade do ar, enfim, de tudo. Isso não aconteceu. Então, hoje nós estamos aí realmente somando um índice alto. E outro detalhe também que é muito importante, nem sempre isso está caracterizado como simplesmente acidente ou ocasional. Ela é realmente fruto de limpeza de terreno, de queima de lixo, de queima de material, que as pessoas inadvertidamente estão fazendo, não é simplesmente só uma questão relacionada com acidente ou uma questão ocasional. Então, realmente, é uma falta de conscientização. Cai muita folha nesse período. As pessoas ficam limpando o quintal e não vence tanto. E alguns têm esse hábito de simplesmente registrar. O fogo fugindo ao controle, ele vai pegar uma área maior, mais extensa, e fatalmente ele vai demandar trabalho para o corpo de bombeiros, vai entrar na imagem de satélite, enfim, vai ter um desdobramento, aquilo que não é desejável. Mas esse é um fator muito grave. Sidney, a tabela, ela cita focos e focos não captados. Qual seria a diferença entre ambos, para a gente levar essa informação para as pessoas que não conhecem? Um detalhe importante é que muitas vezes as pessoas pegam, às vezes, a tabela do INPE, às vezes é acesso, é público, então as pessoas pegam uma tabela e diz que tiveram 200 focos de queimadas na cidade de Campinas. Aí você vai constatar depois os índices de ocorrências
da Defesa Civil, isso não se sustenta. Que muitas vezes um foco de incêndio ele pode pegar 4, 5, 8, 10 imagens, 10 fotos de satélite. E muitas vezes demonstra que aquilo ali são 10 focos de incêndio separados, e que não é verdade. Então, a Defesa Civil acompanha, toda vez que ela pega uma imagem de satélite, aí uma equipe da Defesa Civil vai ao local para verificar, constatar, se necessário for, até usar o drone para dimensionar a área queimada e você ter esse controle. Às vezes, focos não captados, vamos analisar o seguinte, nós tivemos, às vezes, ali na área militar, um exemplo que nós tivemos ali perto das rodovias. Às vezes é um fogo significativo e que simplesmente o satélite não pega, mas ele existe, ele está presente. Então, isso que nós chamamos de focos não captados e que, de repente, alguém ligou no bombeiro, ou às vezes liga, a Defesa Civil não faz combate direto, mas às vezes liga na Defesa Civil, mas não está na imagem do satélite. Então, isso para nós também serve para aferir a importância desse sistema, quer dizer, você está sempre verificando se bate a informação. Sidney, para a gente quase finalizar a nossa entrevista, você tocou num ponto muito importante que são os focos intencionais, né? Pessoas que provocam incêndios e isso é considerado, sim, crime ambiental passível de multa aqui em Campinas, segundo lei. Qual seria a sua orientação, Sidney, tanto para essas pessoas que não têm, a gente pode dizer que muitas não têm acesso à informação, mas muitas não têm consciência, e para quem estiver passando perto de um foco de incêndio, para onde ligar, quem acionar? Então, uma questão muito importante é exatamente essa, a dificuldade que se tem, às vezes, de ter um flagrante. Então, às vezes, pessoas fazendo flagrante é um crime ambiental, provocar qualquer tipo de incêndio ou de ameaças, principalmente numa área de reserva. As pessoas devem denunciar, principalmente no Corpo de Bombeiros, se estiver acontecendo um incêndio. E na polícia, na Guarda Municipal, que é o 153, principalmente se estiver constatando esse flagrante, tem o próprio 156 também da Prefeitura. Isso é feito. Um detalhe também que é muito relevante, quando nós falamos de imagem de satélite, como nós estamos falando de verificação em loco que a Defesa Civil faz, o dono do terreno é responsável pela segurança do mesmo. Ele tem que garantir as condições mínimas e, se necessário for, ele fazer um boletim de ocorrência, que atearam fogo no terreno dele, porque senão ele acaba sendo penalizado. Ele tem que se resguardar. Então, não pode ter nenhum tipo de queimada urbana ou na área rural, na área florestal, não se permite isso. E um detalhe que está na lei esse ano, se a pessoa provocar qualquer tipo de situação de fogo, num período em que a umidade relativa do ar está baixa ou está em estado de alerta, de atenção, isso agrava a penalidade para essa pessoa, porque nós enviamos isso para a Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável, do Meio Ambiente, para a verificação e aplicação de penalidade ou de constatação. Então, isso é importante. As pessoas não têm, às vezes, essa dimensão, essa preocupação, mas o dono do terreno sempre será responsável. E se a pessoa verificar que tem alguém ateando fogo ou esteja se preparando para soltura de balões, ela pode também, soltura de balões, ela pode ligar também no telefone 181 do Disque Denúncia e informar que está havendo um crime ambiental, uma possibilidade de um crime ambiental. E quanto à saúde pública, muita água, né, Sidney, para se hidratar e se proteger desse tempo louco. Não tenha dúvida nenhuma. Um dos fatores da Operação Estiagem é exatamente esse, que as pessoas estejam atentas aos alertas. Existe o site resiliente.campinas.sp.gov.br, em que diariamente, 24 horas, tem uma equipe de plantão da Defesa Civil lançando as informações dos alertas, seja de baixa temperatura, seja de alta temperatura, seja de baixa umidade relativa do ar, e diante dessas informações, as pessoas adotarem medidas para minimizar os efeitos. A hidratação é a forma mais adequada nesse momento. Perfeito. Sidney, muito obrigada pela sua entrevista. Todos os canais foram deixados na tela para quem quiser acompanhar mais. A gente agradece a sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.
Você aí de casa, perdeu alguma edição? Sempre eu deixo aquele convite para acessar as nossas redes sociais. Todas as entrevistas do Giro Ambiental estão no nosso canal do YouTube, TV Câmara Campinas. E muita água e se cuide, que isso não é brincadeira não. Até a próxima. Tchau. E o Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Lembrando que amanhã, no sábado, 7 horas da noite, tem a apresentação da Orquestra Sinfônica de Campinas, neste mês especial de homenagem a Carlos Gomes. Então, uma grande apresentação. Amanhã, 7 horas da noite, acompanhe aqui na TV Câmara Campinas. Aproveite o seu fim de semana, o seu feriado, e nós voltamos na quarta-feira ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.